Olha isso, que cena maravilhosa. Olha. Olha. Talvez você esteja se perguntando agora, o que está acontecendo? Está vindo um asteroide em direção à Terra? Descobriram uma nova pandemia? Começou a Terceira Guerra Mundial? Não, meu querido, não aconteceu nada disso. Apenas o Laranjão ganhou nos Estados Unidos. Chora, esquerdista, chora, desabafa. Não trava isso na garganta não, porque pode fazer mal. E como eu falei pra vocês, pessoal, os reflexos da vitória do Donald Trump nos Estados Unidos já estão refletindo no Brasil. E o mais inacreditável dessa campanha presidencial dos Estados Unidos é que muita coisa que aconteceu lá é bem parecida com aqui. Não sei se vocês já repararam. Por exemplo, as pesquisas nos Estados Unidos, a maioria delas mostrava que a Kamala venceria no voto popular. Erraram. Disseram também que a Kamala teria mais votos dos negros e dos latinos. Também erraram. Disseram que seria também uma das disputas presidenciais mais acirradas da história dos Estados Unidos. Engraçado que também erraram. É inacreditável como que essas pesquisas, elas só tendem a dar vitória para o lado da esquerda. Vocês já perceberam isso? E não só isso, A gente via declaradamente, até a mídia, aqui no Brasil mesmo, puxando o saco pra Kamala. Uma mulher que não sabia nem se expressar direito, não conseguia nem falar direito. Na verdade, chamavam a Kamala de Dilma, americana, Olha só, uma das matérias do G1 antes da eleição, classificando os dois candidatos de lá. Ex-democrata, astro da TV e falas polêmicas. A trajetória de Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Agora, olha essa mesma mídia falando da Kamala antes da eleição. Olha só, pioneira, discreta e inspirada pela mãe. A trajetória de Kamala, candidata democrata na eleição dos Estados Unidos. Sentiram a diferença, O Donald Trump eles classificaram como uma pessoa de falas polêmicas, mas a esquerdista que defende tudo que não presta, aí essa é boa. Essa tem até orgulho da mãe. Mas mesmo com essa propaganda gratuita aqui para a esquerda americana, a Globo teve que engolir a vitória do Donald Trump. E olha só como que eles já estão desesperados com essa vitória. Porque eles sabem, Eles sabem que muitas das coisas que acontecem nos Estados Unidos se reflete aqui no Brasil. E 2026 tá chegando. Vocês sabem disso, É política da história moderna dos Estados Unidos. Ele volta como uma coisa gigante, Renata. A dimensão de um governo no futuro, E talvez com mais implicações, desculpa, não queria sim. De mais implicações para o futuro. Exato. E para o mundo inteiro, Para várias regiões do mundo, para essa onda de conservadorismo que está varrendo o mundo, certamente é uma sinalização fortíssima. Eu não estou suportando mais. Olha, eu só tenho uma coisa para falar pro pessoal da Globo. Se for chorar, manda áudio. A vitória do Donald Trump nos Estados Unidos significa muitas coisas. E uma delas é a provável fim da guerra do Oriente Médio. É bem provável que essas pessoas irão voltar a ter paz. Também é bem provável que a gente tenha uma menor chance de ter uma terceira guerra mundial, que a gente sabe que tá com a portinha entreaberta ali, A vitória do Trump diminui um pouco a força da Rússia, da China, aumenta a luta a favor da liberdade de expressão, que isso é muito importante, aumenta o combate ao narcotráfico. E agora, pessoal, não acabou não. Agora vem a cereja do bolo. Acredite se quiser. A UOL agora está preocupada em um presidente condenado a assumir a presidência. Olha só, quem diria? Aqui no Brasil a gente tem um ex-condenado assumindo a presidência do Brasil, e a gente sabe que é um ex-condenado por várias circunstâncias aí que, enfim, não convém falar. Mas agora o UOL está preocupado do Donald Trump ter sido condenado nos Estados Unidos e assumir a presidência. Olha só como é que pode. E eles fizeram um vídeo só para poder bater no Donald Trump falando isso. Olha só, Trump vence a eleição e se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos condenado criminalmente. Quem diria, hein? Agora os jornalistas estão preocupados com isso. Sofreu impeachment em 2 ocasiões, foi considerado culpado de fraude, abuso sexual, condenado a uma série de crimes e declarado politicamente morto mais de uma vez. Apesar disso, retorna à Casa Branca como o 47º presidente dos Estados Unidos, com mais força do que nunca. O cara literalmente enterrou a candidatura da Kamala. Como eu falei, se for chorar, manda áudio. Antes de descer as escadas douradas da Trump Tower em 2016 para anunciar a busca pelo assento presidencial,
o bilionário era uma figura que poucos levavam a sério. De muitas aparições em séries e filmes, ficou muito marcado pelo papel no programa O Aprendiz, além das construções de prédios de luxo e pelo casamento com Melania, uma ex-modelo. A história de Trump começa em uma Nova York dos anos 1970, quando ele assumiu o império imobiliário do pai e começou a aparecer como o mais famoso playboy americano. Por trás dos sucessos propagandeados, há um confuso histórico de falências, processos e empréstimos suspeitos. Trump fez de tudo para esconder esta figura menos glamourosa, quebrando a tradição presidencial e se recusando a divulgar as declarações de imposto de renda. No começo de 2024, um juiz afirmou que Trump e sua empresa inflaram ilegalmente a fortuna e manipularam o valor de propriedades para obter favoravelmente empréstimos bancários ou termos de seguro. Ele recebeu uma multa milionária, mas permanece extremamente rico. Idolatrado por apoiadores, é considerado por detratores como um perigo para o país e ainda afirma falsamente que venceu as eleições de 2020. A vida de Trump é repleta de alegações legais, condenações e decisões judiciais importantes. Mais recentemente, em maio, foi condenado em Nova York em 34 acusações de falsificar registros comerciais para esconder um pagamento para silenciar a atriz pornô Stormy Daniels durante o calor das eleições de 2016. Olha a desproporcionalidade que a mídia brasileira faz. Hoje, eles não dão um pio do Lula. Como eu falei, o cara foi acusado de participar do maior esquema de corrupção do mundo. E mesmo assim, a mídia não dá um pio. Aí o cara é condenado por pagar uma prostituta para poder ficar em silêncio. Aí eles fazem até especial aqui, ó, para poder falar do cara. Incrível. Para uma base fanática de apoiadores, Trump representa um grande dedo do meio a toda a classe política tradicional, desde os figurões do Partido Republicano até a imprensa e uma opinião pública que imaginam ser controlada por esquerdistas de Hollywood. Não são controladas. A opinião pública não é de esquerda não, né? Puta merda, velho. Isso era só o que me faltava. Abandonado por partidários depois do ataque ao Capitólio, Trump conseguiu reconquistar o controle do Partido Republicano em um espaço de 3 anos. Nesse período, conseguiu ser eleito ao pintar um cenário apocalíptico nos Estados Unidos, que afirmou estarem destruídos por uma inflação galopante e por migrantes, que ele disse estarem envenenando o sangue do país. Ao longo da campanha, o bilionário também aumentou o tom contra os oponentes políticos, com críticos acusando-o de autoritarismo e de usar o tema da imigração como arma para ganhos políticos. A imagem de Donald Trump com o rosto ensanguentado e o punho em riste depois de ser atingido de raspão por um tiro em julho. A mídia é muito nojenta. A mídia é muito nojenta. Olha isso, cara. Os caras, eles diminuem um atentado que, se fosse por milímetros, por centímetros, o Donald Trump teria morrido. Aí os caras dão a entender, não foi um tirozinho de raspão, né? Foi um negocinho à toa. Não, foi um atentado. Ele só não morreu porque o cara errou por centímetros. Se tornou uma das mais marcantes de uma campanha e uma das mais icônicas na história política dos Estados Unidos. Ele é o primeiro presidente em mais de um século a ter um segundo mandato não consecutivo e o único a ser eleito como condenado. Aos 78 anos, ele está a caminho de se tornar o presidente mais velho durante o período de 4 anos do mandato. O Lula tem quantos anos mesmo? Deixa eu ver aqui. 1 hora depois. 79 anos. Ele é mais velho do que o Donald Trump, né? Mas agora a idade passou a ser um critério. É claro! Enquanto isso, no Brasil tá acontecendo isso aqui. Olha só. Telebrás admite pedalada e projeta rombo de 184 milhões de reais em 2025. O procedimento de manobras contábeis, as chamadas pedaladas, é considerado irregular pelo TCU. Em tese, a conduta pode ser classificada como improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Aí você me diz, quem que quando assumiu não quis privatizar a Telebrás? Não sei. Olha só, as falas do Lula falando sobre a Telebrás. Como um país que tem uma empresa dessa qualidade resolve privatizá-la? Quando resolvemos tirar essa empresa do rol da privatização, nós assumimos um compromisso de fazer com que ela, daqui a 2 anos, seja melhor do que é hoje. Preste mais serviços do que presta hoje. Aí você pega a matéria, Telebrás admite pedalada e projeta rombo de 184 milhões em 2025. Aí fudeu. E a mídia tá fazendo especial do Donald Trump, porque ele ganhou lá nos Estados Unidos
eles estão desesperados. Comenta aqui o que você achou da vitória do Donald Trump, o que você achou dessa situação toda e o que você achou também desse choro maravilhoso dos esquerdistas e o choro também dos jornalistas esquerdistas. Comenta aqui embaixo, a sua opinião é muito importante e eu já vou pedir para vocês, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, manda para todo mundo para poder ajudar no engajamento aqui do canal.